Pergunta 14, explique sobre a notação Biocon. E aí? Olha, Biocon, esse é um projeto que a gente tinha em Angola, então, ou seja, é da época que Mamere era responsável por Angola, não tem nada a ver com o Peru. Votorantim e LP era uma discussão nós Votorantim na Colômbia. LP é Luiz Bueno, que era o diretor do país da Colômbia. Então era uma discussão que a gente tinha sobre o investimento da Votorantim que a gente estava tentando fazer na Colômbia, e como eu tinha uma relação com a Votorantim, eu acabava me envolvendo. O que tinha a ver com o Peru é esse anúncio Kuntu, agora bom, para Peru e AG. Que Kuntu, eu vi depois que perguntaram o que é Kuntu. Kuntu era o projeto, a concessão do gasoduto do Peru, ela tinha o nome de Kuntur no início. Ela era uma concessão que ela foi ganha por um fundo de investimento americano. E esse fundo de investimento americano, ele não levou a concessão à frente, ele teve dificuldades, principalmente pelas questões ambientais. E aí, nós acabamos comprando, certo, esse projeto, essa concessão deles. Então, a Odebrecht comprou a concessão da Kuntur. E naquela época, eu tenho quase certeza que era Alan Garcia. Naquela época nós fomos muito incentivados pelo governo peruano para comprar essa concessão, porque o Peru tinha todo interesse na questão de utilizar o gás. O gasoduto lá, aquele que existe, já estava com capacidade extrema, e principalmente existia essa discussão no Peru de levar o gás para o sul, certo? E ter também uso local do gás, e não simplesmente o gasoduto que era perpendicular e ia direto e o gás ia embora. Então existia toda essa discussão, e esse projeto Kuntur não andava, e o governo nos incentivou a ir comprar a concessão. Então nós compramos, nós pagamos à época ao fundo acho que mais de 100 milhões de dólares por essa concessão, que na época era Kuntur, e iniciamos então o processo de tentar viabilizar o gasoduto, certo? E aí que acabou derivando na licitação, que teve o gasoduto, que foi uma outra, mas a gente aproveitou as licenças ambientais como vantagem nossa competitiva para ganhar. Mas nesse caso aqui é que na época, e aí eu já não me lembro se essa anotação aqui é do governo Alan Garcia ou do Ollanta-Humala, mas de fato a gente anunciar a questão do Kuntur, que estava tocando o projeto à frente, era uma notícia boa, certo? Para o Peru, e provavelmente, como está aqui a AG, é Alan Garcia, eu não me lembro, mas tudo indica que era uma notícia boa, que o projeto ia em frente, tanto para o Peru como para Alan Garcia, que provavelmente, talvez por questão de eleição, alguma coisa, seria uma notícia positiva. É o que eu imagino. Entendeu? Pelo que está eu não me lembro, mas pelo que está na nota, deve ser no período de Alan Garcia, né? Pergunta 15 e 16 foram respondidas pelo senhor, o que é AG e o que é Kuntur. Então vamos para 17. O grupo empresarial Odebrecht, as empresas relacionadas ou vinculadas entregaram dinheiro à AG? A pergunta aqui é porque não é AG, mas eu posso, aqui não é o seguinte, é o que eu tive a oportunidade até de falar no depoimento anterior. Eu não posso dizer quanto e como, eu não vou ser leviano para afirmar. Agora, meu entendimento, e eu diria assim, um entendimento quase certo, é que nós apoiamos todos os candidatos presidenciais do Peru, todos os partidos, e provavelmente várias eleições para congressistas. Quer dizer, era normal que nos países onde nós atuávamos nós fizéssemos isso. Não só apoiávamos o partido de situação, como também a oposição, para fazer um hedge. Então eu diria que com toda certeza, apesar de eu não ter a informação precisa, não poder afirmar, mas eu digo com toda certeza que nós apoiamos Alan Garcia. Como se deu isso? De que forma? Aí, no caso de Alan Garcia, como é uma época que era barata, é o barata que vai poder com certeza ser mais preciso nesse ponto. E essa ajuda, como que se dava normalmente? É o que eu digo, eu não posso dizer, eu com certeza, a gente sempre tinha vários meios de fazer isso.
eu não estou negando que alguns casos, é por isso que eu procuro não ser leviano, porque em alguns casos pode ter sido doação oficial. Em outros casos você pode fazer a doação através de uma empresa local e você de algum modo ressarce ela. Você pode fazer por caixa 2, quer dizer, por pagamentos não contabilizados, que a gente chama no Brasil caixa 2. Então, quer dizer, eu não posso precisar qual foi o caso de que caso. Isso, mas com certeza o Barata vai poder dizer. Eu também não posso precisar se esse pagamento envolveu ou não algum tipo de tratativa, seja uma contrapartida geral, seja um abre-portas, seja uma contrapartida específica, seja se for uma doação espontânea, quer dizer, isso aí, no caso de Alan Garcia, aí eu digo que a pessoa que tinha relação com Alan Garcia era o Barata. No caso de Alan Garcia, com toda certeza, ele vai poder dizer, porque essa era uma relação que era do Barata, ele que tinha essa relação. Entendi. Só queria que o senhor explicasse se essa ajuda sempre se dá por meio de dinheiro, seja legalmente, por meio de doação, seja ilegalmente, por caixa 2. O senhor falou que ajudava, só quero entender se é por meio de dinheiro ou pode ser empréstimo de um carro, de um imóvel. Normalmente era o quê? Aí veja bem, é o que eu digo sempre. No Brasil, é aquela história, no Brasil, até mais ou menos a década de 90, era muito comum que inclusive as doações viessem através de você não doava dinheiro, você doava camisa para o candidato, você ajudava o avião do cara. Aqui a gente acabou isso porque era uma solução. E eu não sei se no Peru qual é exatamente a prática. Inclusive, o que me informava até é que no Peru não era crime fazer doação não contabilizada, era um estudo não era crime, alguma coisa desse tipo. Então eu não sei exatamente, e também eu sei que em alguns países você podia fazer doação como empresa estrangeira, outros países não podia. Então, em muitos casos era muito comum que, como em todos os projetos nós tínhamos sócios, o que eu entendo é que na maior parte das vezes, certo? Não apenas as tratativas políticas, como os pagamentos saíam através dos nossos sócios, entendeu? E nós encontrávamos um jeito de reembolsar eles. Então é muito provável, por exemplo, todos os projetos no Peru nós tínhamos sócios, é muito provável que os pagamentos tenham sido feitos pelos sócios e a gente reembolsado o sócio. Isso é bem provável que tenha acontecido no Peru. Quando o senhor fala empresas, sócios são empresas consorciadas? Empresas consorciadas, que nós tínhamos, em todos os projetos nós tínhamos empresas consorciadas, em geral peruanas. O senhor não tem como precisar? Não tenho. Também? Não, veja bem, eu não tenho como precisar, porque na verdade eu acho que quem vai poder aí dar essa informação, eu nem sei se esse nível de detalhe o Mameri vai ter, com certeza é o Barata. E no caso aí, e a partir de 2011, 2012, as informações relativas à consultora vai estar com o Boleira. Então, mas com toda certeza, eles vão ter se talvez, e provavelmente vão ter vários registros, prova de corroboração, entendeu? É provável que, por exemplo, se for a um nível de um governador local, um alcade, um congressista, é provável que aí não seja nem o Barata, seja um diretor de contrato, mas aí o Barata vai saber, o Boleira vai saber. Eles devem ter. E entendo eu que aquilo que nós fizemos diretamente, não através de outras empresas, certo? Terá registros que acabou, a gente descobriu que tinha esse registro, na verdade a gente não sabia que havia existido, mas existia esses registros da equipe de operações estruturadas. Principalmente se alguém lá no Peru recebeu dinheiro em uma conta, esse vai estar lá, e aí com certeza se o Barata não tiver ele na mão, a empresa, outras pessoas da empresa podem achar esse registro. O senhor esteve presente com o senhor Alan Garcia? Já. Eu tive na verdade, eu conheci todos os presidentes, o Toledo, o Alan Garcia e o Ollanta-Humala. Não me lembro de ter estado com a Keiko. Talvez a Keiko
em algum evento, mas eu não me lembro. Mas com os 3 presidentes eu tive. Como o Peru sempre foi um país muito relevante para nós, eu devo ter estado em média 1 a 2 vezes por ano no Peru, talvez em alguns anos 3 vezes, mas em média 1 a 2 vezes. E em todas as vezes que eu ia ao Peru, eu procurava estar com o presidente. Então eu estive várias vezes com todos os 3 presidentes. Em relação ao Alan Garcia, num desses contatos foi solicitado alguma coisa ao senhor em termos de doação, de contribuição para campanhas? Não, eu me lembro que o Toledo eu não me lembro porque é mais antigo. No caso de Alan Garcia, no caso de Ollantaytamala, eu sabia daquele apoio que foi dado até aí sim, por minha autorização, porque foi um recurso que veio do Brasil para o Ollantaytamala, que eu expliquei no último depoimento. Nesse caso foi o único que a gente tratou e ele me agradeceu este acordo específico. Não, o Alan Garcia, ele sempre dizia que, não, olha, o Barata está me apoiando, agradeço, tá, entendeu? O apoio de vocês. Ou seja, dava a entender que a gente estava apoiando ele, e eu entendo que este apoio envolvia com certeza algum apoio à campanha, tá certo? Não sei se diretamente a campanha dele ou a campanha dos congressistas, do partido dele. Pergunta 19, o senhor pode explicar a anotação alimentar Keiko para 500 e eu fazer visita? Exemplo, Venezuela. Essa questão, quando veio aquele pedido daqui do Brasil para a gente entregar 3 milhões reais ou dólares, bom, 3 milhões de dólares ou de reais, dólares? Dólares. 3 milhões de dólares ou seja, de um valor que eu tinha aqui com o PT, e eles pediram para eu destinar ele ao Ollantaytamala. Eu na época até comentei que eu não sabia ao certo se era por uma questão de geopolítica, quer dizer, o Brasil similaridade de política entre o PT e o Omala, ou se era por uma questão de que existia dois ex-integrantes do PT, Garreta e o Favre, apoiando a campanha de Omala. Mas de qualquer maneira eu fui orientado a dar essa doação. Quando eu falei isto para o Barata e para o Mameri, a reação do Barata foi ruim, porque na época os empresários de Barata incluído tinham muita reação ao Ollantaytamala, ainda tratava-se, e a percepção era de que o Barata achava que se ele aparecesse ou se alguém soubesse que ele fez uma doação de grande magnitude ao Ollantaytamala, ele poderia ter desgaste, inclusive com os sócios locais dele, tá? E eu expliquei, eu me lembro que eu expliquei, olha, o 500, eu não sei exatamente se eu falei a Barata o 500, mas eu botei aqui. Mas o que eu comentei com ele, olha, se você acha que tem algum risco, eu me lembro que eu comentei, olha, então faz uma doação também maior a Keiko, que resolve. E aí eu dei como exemplo Venezuela, porque nós fazíamos esse hedge na Venezuela. Ou seja, a maneira da gente não virar telhado de vidro da oposição era justamente também atender as necessidades de campanha da oposição, para que a gente também não viesse alvo fácil dela. Então a gente fazia isso. Então, na verdade, foi esse tipo de conversa. Eu não sei se o Barata levou isto adiante, mas foi essa a razão. E a Venezuela é muito evidente, porque era o lugar que a gente precisava fazer esse hedge de uma magnitude. E eu dizia, Barata, e eu falei, mas não tem nenhum país mais arriscado para você apoiar a oposição do que na Venezuela. Porque se o cara lá descobre que a gente está apoiando a oposição, vai ter um mega problema. Então eu dei com ele, não tem nenhum problema, você apoia os dois. Então foi essa conversa. Tá. E a Keiko aqui se refere a Keiko Fujimori. O senhor disse que não se recorda se teve contato pessoal com ela, é isso? Não, a Keiko eu não me lembro, porque para mim
eu sempre tive contato com os presidentes. Eu me lembro, por exemplo, de ter tido em contato com o PPK, que é o atual presidente, na época que ele era ministro, e depois quando ele virou consultor, a gente ia lá e ele fazia uma espécie de avaliação do cenário econômico do país para nós e várias empresas, em alguns eventos. Então, mas eu não me lembro, com o Keiko eu não me lembro de ter estado presente. E na época ela era ex-candidata à presidência da República? Na época do Omala, ela foi para o segundo turno com o Omala. Nessa época, na época do que veio a questão do pedido aqui do Brasil dos 3 milhões, ela era candidata contra o Omala no segundo turno. Daí a preocupação de Barata, porque todo empresarial estava apoiando o Keiko, e a percepção que todos tinham era que Keiko ia ganhar. Então, na verdade, o Barata estava preocupado porque ele ia botar dinheiro, ia se expor num candidato que ia perder. Então essa era a cabeça dele na época. E o senhor disse, e é bom frisar porque o questionamento deve vir, que não sabe se realmente foi realizado esse pagamento. Não. Eu sugeri a Barata que aumentasse se ele tinha algum problema. Eu não me lembro nem se eu falei com ele especificamente de 500. Eu botei aqui, provavelmente eu falei porque está aqui. Mas eu posso ter anotado depois não comentado o valor. Mas eu com certeza disse a ele. Eu não sei se se houve necessidade ou não dele fazer isso. Eu não sei. E quem teria essa informação seria o Barata. Nessa época é o Barata. Até 2012, com toda certeza, quem vai ter as informações de tratativas políticas é o Barata. A partir daí o Boleira talvez tenha alguma informação. Perfeito. O senhor pode explicar a anotação Humala, Peru, gasto com oportunidade de aproximação, alinhamento versus Farm, Alt PB. Pergunta 22. Olha, Humala, interrogação, pode ser qualquer coisa. Aí era qualquer coisa na época que eu estava falando sobre o Humala. Tá? Pode ser em função de uma visita minha, alguma coisa que eu anotei aí para falar. Não me recordo exatamente esse ponto. O Peru, gasto como oportunidade, era que a gente via a questão, lembra? Que tinha o problema, o gasoduto dependia do desenvolvimento dos campos. E você tinha a questão de 2 blocos que estavam sendo desenvolvidos pela Petrobras, que não estava indo à frente com os investimentos, e havia uma conversa, não sei se houve depois, dos chineses comprar esses blocos da Petrobras. E a gente via essa discussão do gasoduto como uma aproximação nossa à Petrobras e aos chineses no Peru. Então essa era a questão que a gente discutia muito. Olha, inclusive a gente tinha um ponto importante, como a China estava entrando na América Latina, nós estávamos buscando pontos de aproximação com os chineses. E essa discussão sempre tive com o Mameri, nós precisamos encontrar pontos de aproximação com os chineses. E a gente viu aí como talvez um ponto de aproximação importante, ajudar, já que os chineses, se eles comprassem, e eu acho que eles acabaram comprando, esses blocos da Petrobras, e a gente puder desenvolver o gasoduto, era um ponto de aproximação importante. Você sabe se isso foi conversado com o senhor Humala? O Humala, aqui é o Olanta Humala. Olha, a gente conversou bastante, eu diria que a maior parte, grande parte das minhas conversas que eu tive pessoalmente com o Humala, giraram em cima do gasoduto. O gasoduto era um programa, eu diria o seguinte, o gasoduto está para o Humala como a transposição do São Francisco, até mais. O gasoduto está para o Humala. E o seguinte, eu tinha a percepção que era o principal projeto dele. Era uma questão, porque você tinha aquele o gasoduto atual, que ele levava todo o gás para a costa e era exportado em LNG. Para o Humala, a questão de você poder tirar o gás, cortar o Peru com o gasoduto, levar para o sul, que era a área que ele tinha feito a promessa, e ao longo desse caminho usar o gás no desenvolvimento para os locais, era uma questão assim fundamental. Então, várias das nossas conversas era a questão do gás. O problema que existia era que você tinha a concessão, mas os campos pertenciam a outra empresa. Então, a outra empresa só desenvolveria, as empresas, que no caso é a Petrobras ou chinês, só desenvolveria o campo se tivesse a certeza do gasoduto. Só que você só vai fazer o gasoduto se tiver a certeza que tem gás. E aí ficava uma questão que teria que ter, digamos assim, o acordo do governo para isso, o apoio do governo para poder viabilizar isso. Então foi uma discussão assim de anos até levar à licitação do gasoduto do Peru.
E aí também tinha que no final o governo não aceitou a concessão do Contur e resolveu fazer a própria licitação de uma concessão própria, só que era uma concessão que, porque era muito perto da nossa, nós acabamos nos beneficiando porque a gente podia pegar todas as licenças ambientais do Contur e usar no gasoduto. Então, ou seja, foi um tema amplamente discutido, um tema impactante. Talvez tenha sido o tema do qual eu mais tive conversas no Peru, foi esse gasoduto. Mas o senhor se recorda alguma irregularidade Não. referente a esse tema que seja importante relatar? Não, em absoluto eu não me recordo de nenhuma irregularidade. Inclusive foi uma licitação, tá? Foi uma licitação. Nós ganhamos até. Eu me lembro que essa licitação foi. Veja como foi. Barata tinha 2 envelopes. Ele foi com 2 envelopes. E a gente, na hora, decidiu qual dos envelopes a gente usaria. E, inclusive, nós tentamos nessa licitação, de fato, ter um concorrente único. Então, nós iniciamos conversa com o Grupo Techint. Eu falei diretamente com o presidente da Techint, então a nossa ideia original era ter um concorrente único. Aí, a Suez resolveu fazer... a Suez ou uma empresa francesa, a Suez eu acho, resolveu fazer um outro consórcio e levou a Techint embora. Então, aí nós resolvemos fazer o nosso, nós buscamos o sócio, aí foi a Granha, foi a Enagás. Então, de fato, foi uma concorrência que a gente tentou no início ser concorrência única, nós tentamos. A ideia nossa era só aparecer nós e nós definimos, mas não conseguiu, foi uma licitação e que eu saiba, não teve nada de ilícito nessa licitação específica. Quando o senhor disse que levou 2 envelopes, vocês acabaram optando por um valor ou outro? Um valor, exatamente. 2 envelopes para entregar na hora, porque a gente não sabia. Então a gente foi discutindo isso. O Barata fechou a proposta, vamos fechar com os 2 e até lá a gente discute. E na época foi, como era um investimento de peso, eu me lembro que inclusive nós estávamos falando de um investimento de 3 bilhões de dólares. Então foi algo que eu me lembro que a gente teve reuniões internas, entendeu? Não é algo, é um investimento, não é um contrato. Porque, digo o seguinte, uma coisa, na nossa empresa, se alguém vai fazer um contrato de obra de 3 bilhões, a delegação é diretor de contrato. Mas contrato de obra, o dinheiro não é seu, é dinheiro de terceiros. O seu risco é operacional. Mas no caso de investimento, nós estamos falando de 3 bilhões de dólares de investimento, com garantia e tudo mais. Então, este contrato, essa discussão sobre nossa oferta, eu me lembro que eu participei com uma Mary, a gente estava no Brasil, conversando com o Barata pelo telefone, entendeu? Então foi isso. Ganharam? Não, ganhamos, eu acho que ganhamos por 100 milhões de dólares, porque estava o valor presente, acho que foi assim, na boca. Pergunta 25, o senhor pode explicar a anotação rolo IRSAS descontando CEPAC e incorporando dívida? Essa era a seguinte, nós tínhamos um investimento no Peru, nas ISAs, que é com CEPACs. O que é que acontece? As CEPACs, a dívida ficava fora do balanço da concessionária. E o governo pagava diretamente, era um PPP, eram os primeiros PPP do Brasil, e o governo pagava diretamente os detentores da dívida. Na prática, a concessionária, ela não tinha nem o EBITDA, nem a dívida. Neste momento na América Latina, e a gente estava criando a Odebrecht Latin Invest, existia o mercado valorizava as empresas pelo múltiplo de EBITDA. Tá? Então, se você pudesse incorporar a dívida, mesmo se você pudesse incorporar o EBITDA, mesmo trazendo a dívida, certo? E nessa incorporação, o seu múltiplo você fosse menor do que o múltiplo que o mercado valorizava, você aumentaria a valorização da sua empresa. Então, a gente pensou em fazer um rolo contábil, que era trazer a dívida do CEPAC, que em tese não era nossa, era do governo, para dentro da concessionária, mas trazer junto o EBITDA. Não conseguiu, porque aí tinha que mexer em tanto financiamento, e na prática os financiadores não queriam, porque o CEPAC era garantido pelo governo diretamente, eles não queriam correr o risco de ter a garantia da concessionária.
Então, essa discussão nós tivemos, mas não evoluiu. Mas era um rolo contábil que não foi um rolo contábil, porque, na verdade, você não estava mudando nada, você só estava trazendo uma dívida e um EBITDA contabilmente para poder valorizar. E aqui no final está investimento, investe, Peru. Algum investimento no Peru que a gente está discutindo, eu quero o país que a gente não me lembro exatamente. Não teria relação com... Não, esse rolo isca, veja bem, é descontando o CEPAC e incorporando a dívida. Ou seja, trazer o EBITDA e a dívida, essa é a questão nossa. Não tem relação com o Peru? Não, rolo ISA tem. O ISA era 2 projetos no Peru. Esse ISA era 2 considerados no Peru, que a gente queria fazer isso no Peru. Até porque os múltiplos que o mercado valorizava as empresas do Peru é altíssimo na época. Então, se a gente trouxesse, por exemplo, uma dívida que fosse 4 vezes o EBITDA e o mercado valorizasse a empresa 7 vezes o EBITDA, nós só aí ganhamos 3 vezes EBITDA na valorização. Era o rolo que a gente queria fazer. 26. Explica a notação alíquota Braskem Peru. Olha, eu não tenho certeza aqui, eu preciso ver aí eu preciso ver na máquina se a alíquota Braskem e Peru, porque estão em linhas diferentes aqui na minha anotação, tá? Alíquota Braskem e Peru. Pode ser a quebra ou pode ser o mesmo tema. De qualquer jeito, nós discutimos, o Mameri, como presidente da América Latina, ele apoiava muito todas as empresas da nação da América Latina. E a Braskem tinha muita... O Brasil, principalmente no governo Lula, vivia fechando tratados de comércio internacional com os países. E uma das questões sempre que a gente tinha era sobre a alíquota da... A Braskem é o maior produtor de polilefinas da América Latina, entendeu? E essa questão da alíquota dos produtos da Braskem era fundamental para a gente, porque se você criasse uma dicotomia entre, por exemplo, você tinha um caso, por exemplo, de alguns países que usavam, o Peru, por exemplo, é um deles. O Peru tem uma alíquota muito baixa de importação, o cara podia importar para o Peru e usar e mandar depois para o Brasil. O pessoal fazia muito disso. Então a gente tinha essa preocupação. Então o Mameri, ele, de certo modo, ele não era papel dele, responsável, mas ele, como responsável e tendo as relações, e como o João Carlos Nogueira ficava em Brasília ligado a ele, esses tratados internacionais eram acompanhados por ele em apoio à Braskem e sempre tinha. Então, eu acho que só o Peru houve, porque houve na época um tratado com o Peru, Brasil, Mercosul, Peru, mas eu não sei se necessariamente foi só com o Peru, mas eu me lembro, por exemplo, que essa questão da alíquota da Braskem no Peru, ou é o que eu estou dizendo, por isso que eu estou dizendo, estou dando todas as hipóteses possíveis. Ou pode ser a questão da alíquota que a gente estava discutindo para o gás lá, porque lembrando que a gente tinha uma ideia de fazer um projeto da Braskem. A Braskem tinha ideia de desenvolver um projeto no sul, que era a ponta de saída do gasoduto. E para isso precisava também discutir a questão da alíquota dos produtos. Então, pode ser uma coisa ou outra, entendeu? Pode ser a alíquota de importação e exportação, pode ser a alíquota referente a esse projeto da Braskem. Estou dando todas as hipóteses possíveis. Seja um ou outro. O senhor se recorda de alguma irregularidade referente a esse tema? Não. Porque, na verdade, o que é que eu digo o seguinte? Eu acho que na questão de investimentos, em geral, você é o cliente. Eu digo o seguinte: quando você vai fazer um investimento, os políticos, o governo querem atrair você. Então você é o cliente. Então, em geral, não tem muito essa conversa de apoio financeiro por conta de investimento. Aonde em geral existe é quando o cliente é o governo. Onde é que o cliente é governo? Em geral, é em contratos de construção. Aí o cliente é governo, aí ele retém fatura, se você não fazer, você não abre porta. Então, em geral, nas conversas envolvendo investimentos, em geral, é muito mais difícil e não tem sentido você ter, porque você é o cliente. Em tese, o seu abre portas é você estar levando milhões de investimentos para o país. Ou seja, é o governo que quer te atrair.
Quando é um contrato de obra, na cabeça do cara, é ele que é o cliente e é você que tem interesse. Então, são conversas distintas. Então, é difícil você ter, com investimentos, esse tipo de conversa, entendeu? Porque, na verdade, é seu leverage. Inclusive, a gente tinha muito essa discussão, porque a gente dizia que à medida que a gente começasse a investir mais na América Latina, nós reduziríamos nossa necessidade até de precisar dar apoio político, porque a nossa moeda de contrapartida passaria a ser trazer investimentos. Então, a gente não precisaria mais apoiar politicamente para ter acesso aos governos, porque a gente ou seja, o nosso cartão de visitas era o investimento.